Estendo um abraço fraterno a todos os irmãos presentes, rogando a Jesus que nos abençoe com a sua paz. O Espiritismo, embora pareça ser uma doutrina muito simples de compreender, essa aparência de simplicidade oculta uma profundeza de pensamento muito grande e, ao mesmo tempo, uma complexidade que, num primeiro exame, escapa à nossa apreciação. E existem dois caminhos para se compreender melhor o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, para entender de uma forma mais profunda o que é essa doutrina maravilhosa que nos atrai a atenção, que responde alguns questionamentos que a maioria de nós, que não nasceu em berço espírita, na sua religião de berço não encontrou, ou na filosofia, ou na educação, ou na formação que recebeu em casa não encontrou. O primeiro caminho, que é indispensável, é a leitura, a releitura, o estudo permanente das obras kardecianas. Não há como nós entendermos algo sequer sobre o Espiritismo se nós não lermos o que Kardec escreveu, o que Kardec compilou, o que Kardec propôs. Quem diz que é espírita só por ter lido alguns livros mais superficiais, alguns romances, por exemplo, que estão tão no gosto de todos, como os do Espírito Patrícia, através da Vera Lúcia Marinzec, tipo Violetas na Janela, Copos que Andam, Casa do Escritor e por aí vai. Não, Copos que Andam é do Antônio Carlos, não é isso? Não. São livros que têm uma finalidade muito grande, que é a divulgação e vulgarização do Espiritismo, mas que não trazem a profundidade necessária que o entendimento do Espiritismo requer. Então, quem quer entender o que é o Espiritismo, necessariamente precisa ler Kardec. E nós temos já algumas décadas um privilégio muito grande aqui no Brasil, que foi a iniciativa de várias editoras, a começar pela editora Edicel, em seguida a editora IDE, do Instituto de Difusão Espírita, e agora recentemente a editora da Federação Espírita Brasileira, de publicar a Revista Espírita, que foi um periódico que esteve sob a coordenação de Kardec desde a sua criação, em 1858, até a desencarnação de Kardec, em 1869. E esta revista é um material farto para quem deseja compreender melhor como surgiu a doutrina espírita em si e como Kardec pensava. À medida que nós vamos lendo Kardec, nós vamos descobrindo como ele pensava, vamos penetrando no seu pensamento, vamos adentrando na sua forma de entender as coisas, na sua visão de mundo. Existe um provérbio muito antigo que diz que cada homem é fruto do seu tempo, da sua época. Kardec não foge à regra. Kardec também era fruto da sua época, do seu tempo, expressando então um conjunto de ideias específicos, uma visão de mundo específico. A segunda forma de se conhecer melhor, de forma mais profunda, a doutrina espírita, é justamente esta aqui, através do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E eu desde já quero tomar a liberdade de parabenizá-los, porque reunir um grupo tão grande como este para o ESD é uma raridade. Estou bem surpreso, da casa onde eu venho, em Novo Hamburgo, que é o Caminheiros do Bem, que fica no bairro Rondônia, tem apenas 2 grupos de ESD, vai abrir mais um agora.
Um que está terminando, tem apenas 3 participantes, além da coordenadora, e um outro que eu estava coordenando, agora me afastei, era um pouco maior, tinha entre 10 e 15 pessoas. Então, logo quando a Raquel me fez o convite para estar aqui com vocês, eu questionei quanto ao número de participantes que vinham, eu fiquei assombrado, né? E revela, né, a seriedade de cada um que está aqui em tentar entender um pouco o que é essa doutrina que nos atrai a atenção. Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas que frequentam a casa espírita, de uma forma geral, não passam disso, são frequentadores da casa espírita. Claro que compete à casa espírita espiritizar os seus frequentadores, mas de uma forma geral, os frequentadores não passam disso, apenas frequentam, né? Passam pela doutrina, mas não levam nada da doutrina consigo, ou muito pouco. O espírito Joana de Ângeles, numa obra muito interessante chamada Lampadário Espírita, ela diz que muitos são os que entram na doutrina espírita, mas poucos são aqueles que permitem que a doutrina espírita adentre na sua intimidade, na sua consciência, na sua estrutura de pensamento. Então, estas são as 2 formas ideais de se construir uma visão mais ampla, correta e profunda do que é o Espiritismo. O estudo das obras básicas e de todas as obras escritas por Kardec, além das complementares, evidentemente, e este estudo aqui, o ERSD, porque este material da Federação Espírita Brasileira, embora possa ter alguns erros, alguns equívocos, né, ele é um material muito bem elaborado, muito bem estruturado, e ele dá uma abrangência ao conhecimento espírita muito grande, né? Eu tive a felicidade de conhecer o Espiritismo ainda na minha juventude e logo ingressar na participação de um grupo como este, que era um grupo pequeno também, havia umas 10 pessoas. E eram polígrafos bem antigos, acho que nem tinha... Sim, à vontade. Eu vi que tu estava com o teu filho. Sei. Não era nem encadernado ainda, os polígrafos eram grampeados, né? E era um material mais simples. Né? Agora eles foram completamente reformulados, foram transformados em livros. Né? E é um material riquíssimo que dá uma abrangência doutrinária muito grande, porque ele vem desde as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres das Tradições segundo o Espiritismo, e as demais obras que também têm grande relevância, escritas por Kardec, como que é o Espiritismo. Allan Kardec tem um livro pequeno que trata sobre obsessão. Ele escreveu alguns relatos de algumas viagens de divulgação do Espiritismo que ele fez pela Europa. E a Revista Espírita, né, que foi editado, então, em português e constitui um conjunto de 12 volumes. Não sei se a casa de vocês já adquiriu. Tem na biblioteca. Ok. Né? Tem ideia do valor? 180, 90 É uma preciosidade, né? Quem tem condições de investir, invista. Quem não tem a casa, tem à disposição. Né? A casa tem à disposição, né? Vale a pena conhecer, destinar um horário que tenha livre para vir, folhear, né? Observar esse material, que ele é muito enriquecedor. Bem, nós gostaríamos de fazer primeiro uma distinção, né, entre crenças, fenômenos, ideias espíritas e doutrina espírita, pois são 2 coisas diferentes. Guardam ligação, analogia entre si, mas são 2 coisas diferentes. As crenças, as ideias e os fenômenos espíritas,
eles são de todos os tempos e de todos os lugares. Se a gente fizer um estudo aprofundado da história, nós vamos encontrar referência a isso nos livros sagrados de todos os povos, em documentos oficiais, em obras de cunho filosófico, em obras de referência histórica. Por exemplo, existe uma obra que foi escrita por Heródoto, que é apontado tradicionalmente como sendo o pai da história, em que, em diversos trechos desta obra, ele faz referência a ideias espíritas, como da comunicabilidade com o mundo espiritual e da reencarnação, e tem um trecho que ele relata, inclusive, uma comunicação mediúnica com o mundo invisível, em que os envolvidos ficam surpresos com a experiência em si. Então, elas são de todos os tempos e lugares. Se nós formos recorrer à Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, ela está pontilhada por completo de ideias espíritas, de manifestações espirituais, de crenças espíritas, né? O que são a doutrina dos anjos, né? Esses mensageiros de Deus, que se materializavam, comunicavam-se com as pessoas, traziam alguma orientação, traziam informações, traziam socorro, etc. O que eram os profetas se não eram médiums? Né? O profeta Daniel, por exemplo, que sofreu cativeiro na Babilônia. A Babilônia foi... a Palestina foi invadida pelos babilônios e o templo deles, que era o templo de Salomão, foi destruído e muitos hebreus foram levados cativos, prisioneiros para a Babilônia. E nesse contexto aparece a figura de Daniel, que vai ter inúmeras visões, vai fazer profecias, vai inclusive ser levado até a presença do imperador babilônico, lhe advertindo, sem medo nenhum, ele que era um déspota, né, com uma ordem poderia tirar-lhe a vida, mas com esse suporte espiritual, ele advertiu, né, o imperador da Babilônia, pedindo que liberasse o seu povo e vaticinando, né, profetizando a próxima queda do seu império, como ocorreu, né? Então, a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, ela está referta, ela está cheia de referências a essas ideias, crenças e fenômenos. Se pegarmos livros sagrados de outros povos, da mesma forma, né? Os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, são livros da tradição hindu, todos eles fazem referências a contatos espirituais, a seres de luz, a toda a fenomenologia mediúnica, né? Visões, materializações, etc. Isso é, por assim dizer, universal, porque reflete a nossa natureza. Quem já leu o livro dos médiuns vai encontrar lá no capítulo 14 a definição que Allan Kardec dá de mediunidade, como sendo uma faculdade que nos possibilita pormos-nos em contato com o mundo espiritual, e a colocação que Allan Kardec faz de que essa é uma faculdade natural. E como tal, todos os seres humanos a possuem. Portanto, todos somos médiuns. Allan Kardec escreve isso lá. Todos somos médiuns. Mas alguns possuem a sua mediunidade mais aflorada, a ponto de vivenciarem alguns eventos, alguns fenômenos de uma forma mais perceptível. A maioria de nós recebe intuições, insights, ideias, tem sonhos, né? Isso é corriqueiro, é diário. E a mediunidade que está presente em nós, essa faculdade que está dentro de nós, né? Então, sendo uma faculdade humana, ela esteve presente em todos os tempos, ela se manifestou em todos os tempos, e encontramos na história sinais dela em todos os tempos.
Então, isso nós gostaríamos de deixar bem claro. As ideias, as crenças, fenômenos espíritas são de todos os tempos e lugares, são, por assim dizer, universais. Segundo alguns antropólogos, existiram e existem ainda, ao todo, cerca de 2.500 culturas, passadas e presentes. E todas elas, sem exceções, fazem referência a ideias, crenças e fenômenos espíritas. Então, essa é uma das evidências mais fortes que nós temos a favor da doutrina espírita. Então, se as crenças, ideias e fenômenos espíritas são de todos os tempos e lugares, o que é a doutrina espírita ou espiritismo? Pois bem, a doutrina espírita e o espiritismo não é de todos os tempos e lugares. Ela é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX. Mais precisamente, quando da publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Antes da publicação desta obra, não existia espiritismo. Como não existe nenhum outro tipo de espiritismo ou de doutrina espírita que não esteja referenciado nesta obra. Porque a própria palavra espiritismo não existia. A palavra, o termo, a designação espiritismo ou doutrina espírita não existia. Elas foram cunhadas, foram criadas por Kardec. Tratam-se, portanto, de neologismos, de dois termos que foram criados por Allan Kardec para designar a nova doutrina que estava nascendo. Allan Kardec começa o Livro dos Espíritos, na sua introdução, que é composta de 17 itens. O primeiro item, Allan Kardec começa fazendo a seguinte afirmação: para coisas novas são precisos termos novos. Assim o quer a clareza de linguagem, para evitar as confusões de linguagem, né, os erros de anfibologia, né, de ambiguidade, dos vários sentidos dados a uma palavra em si. Então ele explica que para a palavra espiritualismo, por exemplo, que era corrente na época, não cairia bem utilizá-la também para designar essa nova doutrina, porque ela já possuía uma significação bem clara, né? Espiritualismo é uma posição filosófica que defende que existe algo mais do que matéria. Considerando isso, todas as religiões, por exemplo, são espiritualistas. O catolicismo é espiritualista, o luteranismo é espiritualista, o budismo é espiritualista, o shintoísmo é espiritualista e por aí vai. Por quê? Porque defende que não existe apenas a matéria, existe algo mais além da matéria, que geralmente é chamado de espírito, e daí o termo espiritualismo. Então, para não cair nesse erro, Allan Kardec cunhou, então, o termo doutrina espírita e espiritismo. E aí começava uma nova doutrina. No conjunto das ideias, da história das ideias filosóficas, tinha início uma nova doutrina, que é a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Então, isso aqui, eu sei que eu posso parecer meio repetitivo, até quem, às vezes, assiste às minhas palestras, eu insisto muito nessa questão, porque considero de suma importância nós entendermos isso. Né? O espiritismo, né, é uma palavra nova, um termo novo criado por Kardec, para designar, como ele explica, ainda no primeiro item da introdução, uma doutrina nova que tinha por princípio, que tem por princípio, a comunicação do mundo material com o mundo espiritual, do mundo visível com o mundo invisível. Isso é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Né? Então, nem todas as doutrinas espiritualistas defendem esse princípio. Né? Alguém saberia citar aqui alguma outra doutrina espiritualista que também defenderia esse princípio
da comunicação com o mundo espiritual. Porque pelo que eu entendo um pouco de budismo, muitas vezes eles meditam para a alma sair do corpo. Certo? Então, sim. Sei lá, De forma explícita, não. Né? Mas a gente tem que entender o budismo como o próprio cristianismo, que possui várias vertentes, várias ramificações. Dentro do cristianismo nós temos o catolicismo, o luteranismo, as igrejas pentecostais, neopentecostais, o calvinismo, o anglicanismo e por aí vai. Dentro do budismo é a mesma coisa. Né? Então existe sim algumas tradições budistas mais antigas, como é a tibetana, a tradição do budismo tibetano, onde há inclusive a invocação de mortos. Embora não seja mais de praxe eles fazerem. Por exemplo, o templo budista que existe aqui em Três Coroas, ele segue essa linha tibetana, mas não envereda por esta área. Mas na sua origem, o budismo, quando ele chega no Tibete e se mistura com as práticas tradicionais que existiam lá, eles faziam a invocação e a comunicação com o mundo espiritual. Tanto que eles têm um livro, que é chamado Livro Tibetano dos Mortos. Né? Então, com certeza, sim. Mas mais próximo de nós. Perfeito, né? Umbanda, os cultos afro-brasileiros. Então, isso é muito importante entender, né? Que os leigos costumam confundir, né? Colocar essas doutrinas, todas elas numa mesma panela, né? E incorrem num grave erro, né? E demonstram a sua ignorância quanto a isso. Né? Porque muitas vezes quando se critica o Espiritismo, está se fazendo uma leitura do Espiritismo, entendendo por Espiritismo também os cultos afro-brasileiros. Não dizendo que o Espiritismo é melhor que eles, de forma alguma. Né? Merecem tanto respeito quanto o Espiritismo merece. Mas existe um cuidado linguístico, né, e conceitual que deve ser tomado quanto a isso, que é o termo Espiritismo ter uma acepção, um significado bem definido, que é caracterizar essa doutrina que está surgindo na segunda metade do século XIX a partir do trabalho de Kardec. A partir do estudo que ele vai fazer das comunicações mediúnicas e por aí vai. Então, isso é o Espiritismo. Nós, muitas vezes, utilizamos o termo eu sou espírita kardecista. Isso também é equivocado, porque é redundante. Não existe outro espiritismo que não seja esse criado por Kardec, lá na segunda metade do século XIX. Então, seria como dizer, eu sou espírita espiritista. Seria mais ou menos a mesma coisa. Né? É uma redundância. Né? Então, ou sou espírita e particularmente não vejo problema por que não dizer kardecista, né? Já que a figura de Kardec, embora ele nunca tenha se arrogado o título de fundador de uma doutrina, e sim o de codificador, né? Mas a figura dele está inextricavelmente ligada à gênese doutrinária do Espiritismo. Mas é incorreto falar espiritismo kardecista, né? Redundante. Eu sou espírita, né? Ou eu sou kardecista, então, se preferir. Mas o mais correto, sem dúvida nenhuma, é eu sou espírita, como o próprio Kardec recomendava. Né? Ele jamais recomendou que utilizassem o nome dele, na verdade, o pseudônimo dele, né? Para fazer referência a essa nova doutrina que estava surgindo. Então, isto posto, né, nós vamos fazer a leitura de uma citação extraída da Gênese, que é uma obra extraordinária. Nós sugerimos, desde já, a leitura pelo menos do primeiro capítulo. Muitas pessoas, quando começam a compulsar o Livro dos Espíritos, acham, em função de ser um livro lá do século XIX, e ser escrito num francês escorreito,
E a tradução da Federação Espírita Brasileira, a primeira, feita por Guilom Ribeiro, né, que era um purista da língua portuguesa, ele foi muito fiel, né, aos originais. Né? Então é uma linguagem que traz um vocabulário mais complexo, mais rebuscado, que muitas vezes dificulta a leitura para alguns. Mas, do nosso ponto de vista, as traduções da Federação Espírita Brasileira, sobretudo essas do Guilom Ribeiro, são as melhores. E nós, como estávamos dizendo, muita gente, quando começa a confessar o Livro dos Espíritos, logo pula ali a parte da introdução e vai direto lá para a primeira questão, que é Deus. Né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não sabe o que perdeu antes. Ali na introdução do Livro dos Espíritos existem muitas explicações que nós não podemos relegar a segundo plano. Então é importante nós nos apropriarmos dela. Da mesma forma em relação à conclusão do Livro dos Espíritos, que são 9 itens. A pessoa chega lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, que é a última, e dá por encerrada a leitura, né, e não lê o resto da obra. E ali na conclusão também existe coisas maravilhosas que a gente tem que ler, que a gente tem que conhecer. Em relação a Gênesis, que é uma obra que parece nem fazer parte do nosso meio, né, porque ela não é muito citada, não é muito lida, não é nem muito conhecida. Né? Foi a última obra que Allan Kardec publicou antes de desencarnar, ela foi publicada em 1868, e Allan Kardec desencarnou um ano depois. E o primeiro capítulo intitula-se Caracteres da Revelação Espírita. E ali tem todo um conjunto de explicações que ajudam a entender como surgiu o Espiritismo, o que é o Espiritismo, como se constitui o conhecimento espírita, etc. É um capítulo bem extenso, são mais de 50 itens, se não nos equivocamos, 54 por aí, né? É bem extenso. Uhum. Aqui a gente dá uma visão muito superficial, né? Eu já ouvi falar. Então, é preciso ler. Tem que ler. A gente vai recomendar, inclusive vai ter tema de casa nas próximas aulas, né? Porque... e não tem como aprender o Espiritismo de outra forma. Precisa ler, precisa estudar para conhecê-lo melhor. Até porque seria uma irresponsabilidade nossa nos autoafirmarmos espíritas e não entendermos bulhufas daquilo que estamos apresentando para as outras pessoas. Então, isso seria uma irresponsabilidade, uma leviandade da nossa parte. Então, se nós nos definimos como espíritas, nós temos que conhecer o Espiritismo. E não há outra forma de conhecê-lo senão participando das palestras, sim, mas participando, sobretudo, de grupos como estes, né? Participando de grupos de discussões de obra, participando, né, de clubes de livro, lendo principalmente. A gente vai aprender o Espiritismo lendo. E a gente jamais pode se afastar de Kardec. Nós sempre costumo comparar a doutrina espírita como um rio. Né? Vamos tomar como exemplo o nosso Rio dos Sinos. Né? Ele é mais limpo próximo da sua nascente. Né? Quanto mais pertinho da sua nascente, ele é mais puro, a água é mais limpa, é mais cristalina. Quanto mais afastado, mais sujo, mais poluído, etc. É uma comparação grotesca, mas ela serve para o nosso propósito. Né? O Espiritismo também. Né? Quanto mais próximo de Kardec, mais segura a informação. E tudo que nós tivermos dúvida, se é Espiritismo ou não é, nós temos que recorrer a Kardec, e principalmente ao Livro dos Espíritos, né? Porque ele marca, como dissemos, o início da doutrina espírita. Antes da publicação desta obra, não existia Espiritismo. Então, qualquer dúvida que nós temos, necessariamente precisamos recorrer ao Livro dos Espíritos. É obra de referência obrigatória. Tem que ser o nosso livro de cabeceira. Se a gente leu e não gostou, insiste, lê de novo.
que é um livro que a gente vai ter que ler 1, 2, 3, várias vezes. O Espírito Camilo, que é o mentor espiritual do médium José Raul Teixeira, lhe estabeleceu como diretriz a leitura do Livro dos Espíritos ao menos uma vez por ano. E ele segue à risca os ditados do seu mentor. Ele já leu mais de 40 vezes essa obra. Então, é uma obra de importância fundamental. Todo mundo conhece aquela história do Chico Xavier, né, que quando, ainda na sua juventude, o seu mentor espiritual, que mais tarde se identificou como sendo Emmanuel, né, se apresentou para ele, pediu para o Chico Xavier, né, que se ele quisesse abraçar o mediunato, né, a missão mediúnica, ele deveria seguir 3 regras. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. E que, se ele, o seu mentor espiritual, né, Emmanuel, dissesse algo que contrariasse o que Jesus havia dito, ou dissesse algo que contrariasse o que Kardec tinha dito, que Chico Xavier o abandonasse e ficasse com Jesus e com Kardec. Então, observem, né, a envergadura espiritual e amplitude de vistas deste mentor, né, de Emmanuel. Né? E nós muitas vezes não fazemos isso. Né? Fulano de tal recebe tal espírito, a gente já vai lá, e o que o espírito diz a gente vê como lei, né, encara, recebe como lei, e não é por aí. A gente não pode esquecer que a gente também é um espírito. A única diferença é que nós estamos na carne, nós estamos no corpo físico. E eles não. Então, da mesma forma que existem seres inteligentes, bons, com boa vontade, encarnados, né? Da mesma forma que existem seres maus, mal intencionados, má vontade, etc., o mesmo ocorre do lado de lá. Né? Então, qual é a segurança que nós temos com o Espírito com o qual estamos nos comunicando? Então, qualquer dúvida nós temos que necessariamente buscar solucioná-la nas obras básicas, principalmente no Livro dos Espíritos. É claro que nós devemos ler as obras clássicas que surgiram logo depois de Kardec, que são as obras de Leon Denis, Gabriel Delane, Alexander Aksakov e outros, e as obras complementares, são todas as que vieram depois, né, mediúnicas ou não. E são obras que nós temos que ler, né, como a coleção André Luiz, também recebidas pelo médium Chico Xavier. São livros que nós precisamos conhecer, porque elas, sem igual, revelam a realidade espiritual. Mas todas elas estão referenciadas nas obras básicas. E esse cuidado a gente sempre tem que ter. Então, Allan Kardec escreve lá no item 16 do capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita da Gênese. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Isso Allan Kardec vai repetir diversas vezes, não só na Gênese, mas em outros trechos das suas obras, dizendo que se o Espiritismo tivesse vindo antes do seu tempo, teria sido obra abortada. Ele não teria vingado, não teria se desenvolvido. Então ele surge no momento exato. E esse momento, como dissemos, é justamente a segunda metade do século XIX. A história do século XIX, como toda a história, é muito complexa. Embora tenhamos uma formação acadêmica em história, nós não temos a menor presunção de dominar todo o conhecimento da história, muito menos do século XIX. Isso é inviável. Então, nós nem vamos dar, como foi anunciado aqui, uma aula de história, são algumas colocações, uma visão abrangente, que pode vir a ser aprofundada nos próximos encontros que vocês terão, né? Apenas para entender o contexto histórico em que surge o Livro dos Espíritos. Né? Bem, o século XIX, ele é impulsionado pela chamada dupla revolução. Há um historiador britânico chamado Eric Hobsbawm,
escreveu várias obras, né? Particularmente um conjunto de 4 obras, nas quais ele aborda a história contemporânea, né, da Revolução Francesa, de 1789 até o final do século XX, né, mais precisamente quando caiu a União Soviética. São esses os marcos temporais que ele adota. E na primeira obra dessa coleção, que é intitulada A Era das Revoluções, que estuda a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, Eric Hobsbawm coloca que o século XIX como um todo foi impulsionado por essas 2 revoluções em diferentes aspectos. Então não há como entendermos o século XIX desconsiderando a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa foi mais no âmbito político, né? Ela derruba o absolutismo na França. O que é o absolutismo? É todo aquele poder arbitrário, né? O rei manda e ponto final. A França até 1789 era assim. Na época da Revolução Francesa reinava, né, imperava Luís XVI, a célebre Maria Antonieta, né? E governavam despoticamente, né? O rei mandava e ponto final. E a Revolução Francesa justamente quebra esse paradigma do absolutismo, né? E tenta implantar um governo democrático, né? Do povo e para o povo. Embora não tenha conseguido, por ter caído em excessos, né, em radicalismos, em que surgiram vários interesseiros, né, vários grupos de uma classe social emergente que está surgindo nessa época, que é a burguesia, vão se apropriar do povo como massa de manobra, o que ocorre até os dias de hoje, né, e vão manipulá-lo a seu bel prazer. Né. Então, a Revolução Francesa, que vai ser influenciada por um conjunto de ideias anterior, chamado de Iluminismo, teve os seus principais expoentes em pensadores franceses como Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, entre outros, vai surgir sob a bandeira da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Esse ideário advindo do Iluminismo vai alimentar a Revolução Francesa, é o que eles vão tentar implantar, embora sem muito sucesso. Né? E a Revolução Industrial é apontada desde a Revolução Agrícola, que ocorreu, a Revolução Neolítica, que ocorreu por volta de 10 mil anos, entre 10 mil e 8 mil anos antes de Cristo, é apontada como sendo a revolução mais importante de todos os tempos. Né? A Revolução Neolítica, marcada pelo início do sedentarismo, da agricultura, do pastoreio, da vida urbana, etc., vai condicionar todo o nosso desenvolvimento histórico, social, de 10 mil antes de Cristo até a Revolução Industrial no século 18, 19. Quando ocorre, né, a mecanização dos processos industriais, isso é uma ruptura muito grande na cadeia produtiva e na forma como as coisas vinham sendo feitas até então, era tudo manufaturado, feito à mão, e agora as coisas vão passar a ser feitas com a utilização de máquinas, né? É a ciência aplicada à tecnologia, e isso vai revolucionar de tal forma a vida do ser humano, que hoje nós não teríamos TV, celular, as roupas que nós usamos, toda essa aparelhagem, se ela não tivesse ocorrido. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, nós ainda sofremos o impacto direto dessa dupla revolução, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. No aspecto ideológico, político, social, nós vivemos numa democracia, que é fruto da Revolução Francesa, e vivemos num mundo dominado pela tecnologia, em que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, querendo ou não. Então, nós sofremos o impacto cotidiano
destas duas revoluções, que também ocorreram em momentos históricos bem definidos, mas cujas consequências extrapolam aquele momento e se estendem até nós, indo na direção do futuro. Então, o século XIX, para ser bem compreendido, precisa ser visto sob a influência, sob o impacto da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Laplace foi um célebre cientista iluminista. Ele escreveu uma obra intitulada Mecânica Celeste, que ele apresenta a Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um general que ascendeu em sua carreira militar de forma meteórica e acabou se tornando imperador da França no ano de 1804. E é justamente quando Laplace lhe apresenta esta obra, que ele examina, e era um homem muito instruído, Napoleão Bonaparte. E é uma pessoa que merece ser compreendida e estudada. Até porque, não sei se é do conhecimento de vocês, mas aqui no Ocidente, ele é a segunda pessoa sobre a qual mais se escreveu. Alguém tem a ideia de qual é a primeira pessoa sobre a qual mais se escreveu aqui no mundo ocidental? Alguém falou aí? Não, alguém falou. Jesus, né? Jesus. Jesus é a pessoa, sobre Hitler também, né? Com certeza, né? Se escreve, ainda mais agora, né? E até tem muitas questões interessantes, porque ele tem um envolvimento com doutrinas esotéricas, ocultistas, magia negra, etc. Né? É uma questão bem interessante. Está se produzindo muita coisa sobre ele. Né? Talvez no futuro o material escrito sobre ele extrapole o que já foi escrito sobre Napoleão Bonaparte. Mas Jesus foi a primeira pessoa sobre a qual mais se escreveu no Ocidente, e Napoleão Bonaparte é a segunda. Né? E alguns espíritos revelam que ele é a reencarnação do antigo imperador romano, Napoleão Bonaparte. Existe uma crônica que nós gostaríamos de recomendar a leitura, que está no livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se não estamos equivocados, o título da crônica é Napoleão e Kardec. É algo fantástico essa crônica, muito interessante. E, quem tiver acesso, estiver aqui na casa esse livro e ler esta crônica, vai conseguir fazer muitos links com essas coisas que estamos colocando e com o material que tenha lido no polígrafo. Né? Eu não sei se aqui vocês adotam a prática de ler os polígrafos, não. E só os coordenadores têm, é lido e discutido. Tá, tá. Só para saber. Muito bem. Então, é uma crônica muito interessante. E esse cara aí foi chamado por Napoleão Bonaparte para uma reunião, para uma audiência. Porque Napoleão Bonaparte não entendia como Laplace escreveu uma obra explicativa do universo e não fez sequer uma referência a Deus. E Napoleão pergunta isso para ele. Mas vem cá, como é que tu escreve um livro sobre isso e não faz nenhuma referência a Deus? E Laplace responde da seguinte forma a Napoleão Bonaparte: não preciso de semelhante hipótese. Esta afirmação de Laplace, ela quebra um paradigma na evolução da ciência que vinha desde o século XV e XVI, com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler e outros, passando por Isaac Newton, René Descartes, até chegar ao Iluminismo, em que estes cientistas, como é o caso de Newton, tentavam, em suas propostas teoréticas, tentar explicar como ocorria a ação divina sobre o mundo material. Que Newton formulou a teoria da relatividade, da gravidade, né, a lei da gravidade, tentando explicar como ocorria a ação de Deus, através de leis matematicamente precisas, sobre o universo, sobre a matéria.
Tanto que Newton também tem toda uma ligação com a alquimia, com o esoterismo, com o ocultismo. E nessas obras que ele escreveu, a gente vai encontrar referências também a ideias e crenças espíritas. Né? É interessante a gente ter essa compreensão. Né? Mas Laplace, então, rompe com essa tradição. E a partir dele, os cientistas vão se despreocupar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são ocupação da teologia. A ciência não tem nada a ver com isso. E aí ocorre uma cisão que existe até hoje. Né? Teologia, religião, uma coisa, ciência é outra. Né? E é claro que hoje tem toda uma corrente, próprio espiritismo, né, propõe uma ponte entre ciência, religião e filosofia. E muitos filósofos contemporâneos vêm buscando, através de teorias mais sistêmicas, né, uma proposição de interligar, né, a totalidade do saber humano, do conhecimento humano. Isso é importante. Mas Laplace espelhava nessa sua afirmação uma corrente filosófica que vai perpassar todo o espírito do século XIX, que é o materialismo. Só existe matéria, a vida se restringe ao corpo material, ponto final. Quem leu já a introdução do Livro dos Espíritos vai ver referência, Allan Kardec faz referências aos fisiologistas e anatomistas, que debocham das coisas espirituais porque eles não veem a alma desligar-se do corpo no momento que estão fazendo seus estudos, dissecando o corpo, etc. Né? Então, Allan Kardec, com isso, faz uma referência a esse materialismo que está impregnando o pensamento filosófico, científico e também religioso nessa época. Então, está aí a figura de Napoleão Bonaparte. Né? Então, em 1804, né, e ele, numa cerimônia em que comparece o Papa da época, que não lembramos agora o nome, se é Pio IX, não me fugiu o nome agora. Ele chama o Papa para fazer a coroação, né? Transformá-lo em imperador, porque ele está construindo um império para ele, né? Está invadindo todos os países circunvizinhos e estabelecendo alguns parentes seus, né, na liderança, no governo de cada estado. E nessa cerimônia, quando o Papa ia depositar a coroa sobre a sua cabeça, ele arranca a coroa do Papa e coloca na sua cabeça, para deixar bem claro, né, que havia ali um rompimento entre o poder político e o poder religioso. Ele não estava recebendo, como era corrente até então, segundo a teoria do direito divino dos reis, que os papas ajudavam a consagrar no poder as figuras políticas, né? Ele estava ali rompendo com essa tradição. Eu, pelos meus méritos pessoais, estou me autocoroando imperador. E por isso a figura de Napoleão Bonaparte é uma figura ímpar, porque vai caracterizar uma das outras características do século XIX, que é o individualismo, que começa a se acentuar aí. Né? Então, a pessoa, pelos seus próprios méritos, que galgou aquela posição. Antes, estava ali no poder quem, segundo a concepção deles, Deus havia colocado. Que o poder ia passando de pai para filho hereditariamente. Ele não. Ele veio de uma condição mais humilde, mais modesta, e chegou ao ápice, tornando-se imperador de quase toda a Europa. E ele não fugiu, como nós também não fugimos, né, das sombras do passado. Nenhum de nós foge de si mesmo, nem das sombras das outras vidas, né, dos padrões negativos de existências passadas que se perduram. Segundo os Espíritos, como dissemos, ele seria a reencarnação de um antigo imperador romano. Então, quando ele ascende ao poder, quando ele sobe ao poder, transformando o imperador, ele vai tentar materializar de novo
o império que um dia ele teve nas suas mãos. Só que esse não era a sua missão divina. Porque cada um de nós tem essa missão na Terra. Os políticos também. Embora não pareça, né? Mas eles têm uma missão também muito importante, né? E vão responder pelas consequências dos seus atos, por terem cumprido ou não sua missão, como cada um de nós. Então, Napoleão Bonaparte, sob o ponto de vista da sua missão espiritual, segundo as informações que os espíritos trazem, ele faliu na sua missão. Porque a missão dele era garantir, tanto que os historiadores estão num debate hoje, que está sem solução de continuidade, em vê-lo como continuador ou não dos princípios da Revolução Francesa. Porque alguns princípios ele levou para frente e outros não. Né? Então é uma figura bem polêmica. Mas do ponto de vista espiritual, ele faliu na sua missão. Porque ele deveria ambientar, sobretudo na França, que era a capital intelectual do mundo na época. Haja visto os filósofos iluministas que nós citamos, todos eles franceses. E a França, nessa época, ditava a cultura, ditava a moda. As pessoas que viviam aqui no Brasil e que eram abastadas mandavam seus filhos estudar em Paris, em Coimbra, em Portugal, mas o que estudavam em Coimbra também era o que se produzia lá na França. Então, o movimento da Inconfidência Mineira aqui foi todo articulado por pessoas que estiveram na França, em Coimbra, foram contaminadas pelas ideias iluministas e tentaram pôr em prática aqui. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Mas, do ponto de vista espiritual, ele teria falido porque ele não... o objetivo dele era permitir que a França, em específico, se consolidasse política, econômica, socialmente, já prevendo a chegada do Consolador prometido, já prevendo o surgimento da doutrina espírita. Porque tudo é planejado. Assim como na vida, às vezes, a gente planeja alguma coisa, mas a coisa não sai conforme a gente planeou, como a gente planejou. Então, no mundo espiritual também, tudo é planificado. Mas em função de nós, enquanto espíritos encarnados, nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, nem sempre a gente segue à risca o que foi planificado no mundo espiritual. Mas toda grande transformação histórica, toda grande ideia, descoberta científica, etc., quando tem que surgir, ela é antes idealizada no mundo espiritual e depois se materializa aqui. Da mesma forma nós antes de encarnar, a gente planificou a nossa existência. Depois viemos para cá. Alguns pontos na nossa vida, eles estão já pré-determinados. O único determinismo que existe para nós é decorrente, na nossa condição de espíritos encarnados, é decorrente das escolhas que nós fizemos antes de encarnar. Então é importante essas coisas a gente ter em vista. Então, vamos adiante. Então, algumas forças que se movimentaram ao longo do século XIX. O liberalismo, tanto no âmbito da política quanto no âmbito da economia. O nacionalismo, isso vai ser muito forte no século XIX, o que vai gerar o sentimento de pertencimento a uma determinada nação. Para ter uma ideia, o espiritismo é mais velho que a Alemanha e do que a Itália, porque a Alemanha e a Itália, enquanto países unificados, não existiam ainda quando o espiritismo foi codificado. Tanto a Alemanha quanto a Itália se unificam em 1870. O espiritismo, com a codificação, inicia em 1857. Então, o nacionalismo é uma força que está atuante nessa época. E em função do surgimento das fábricas, das condições desumanas de trabalho,
jornadas de trabalho que extrapolavam 14 horas consecutivas, às vezes sem pausa para alimentação, salários ínfimos, nenhum contrato entre o empregador e o empregado que garantisse tanto um quanto a outro, a utilização de crianças. Na Inglaterra, principalmente, se usou muito crianças na escavação mais profunda das minas de carvão, que lhes davam uma sobrevida de no máximo 4 anos. Então, muitas crianças nem chegavam à adolescência. Né? Mulheres, né? E além do mais, né? A mão de obra das crianças e das mulheres era menor. O Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né? Ele é em homenagem a um movimento feito por um movimento grevista, feito por um conjunto de mulheres em Chicago, em 8 de março de 1857, mais ou menos, acho que dá uns 40 dias, né? Antes do Livro dos Espíritos ser publicado. Né? Fizeram isso lá em Chicago e fecharam um dos pavilhões da fábrica e o patrão simplesmente chamou a polícia, trancaram elas lá dentro e incendiaram. E elas morreram carbonizadas. Né? Porque estavam rompendo a ordem. Né? Coisa parecida está ocorrendo com os professores estaduais, né? Em que o governo tenta até, de certa forma, criminalizá-los, né? Pelos seus protestos. Né? Então, é complicado isso. Né? Então, os movimentos sindicais estão surgindo nessa época. O feminismo, então, como dissemos, e é interessante ver que o Livro dos Espíritos, para quem a gente tem que ler o Livro dos Espíritos entendendo que ele é um livro que foi concebido no século XIX. Embora ele tenha vindo de revelações dos Espíritos, elas foram examinadas, compiladas, classificadas por um homem que era do século XIX, que era Allan Kardec, que não fugiu deste século e do conjunto de ideias desse século. Embora ele tivesse uma amplitude de vistas muito grande, que até avançasse em algum sentido, além do seu tempo e da sua época, porque Allan Kardec também foi um visionário. Mas, lendo o Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá no capítulo 3, na terceira parte, terceiro livro das Leis Morais, nós vamos ver referências ao feminismo, algo que era muito criticado na época. O direito da mulher, no espaço da mulher, o lugar da mulher ao sol, está lá no Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec correu sérios riscos de se expor ao colocar a público este livro. Até porque, como a gente logo vai ver, quando o Livro dos Espíritos surgiu, a França estava sob uma nova ditadura de um parente de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, que tinha restituído um novo império. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia quando a gente está lendo o Livro dos Espíritos. E também o positivismo, que é uma doutrina que embasou parte da história da ciência no século XIX, tem seu expoente máximo na figura de Auguste Comte, né? Que morreu justamente no mesmo ano que o Livro dos Espíritos foi publicado, em 1857. E nesse seu conjunto de ideias, né, ele estabelecia a ciência como sendo uma espécie de nova religião. Tanto que ele escreve numa das suas obras que a ciência evoluiria a tal ponto que se tornaria uma espécie de religião. E surgiram vários templos para cultuar essa nova religião que seria a ciência. Um desses templos está em Porto Alegre. É um decano da URGS que é responsável por esse templo positivista, que vê a ciência como Deus, né, como sendo uma nova religião. Então, esse conjunto de ideias vai estar fervilhando ao longo de todo o século XIX. Muito bem. Então, alguns expoentes da ciência e da filosofia. Né? Auguste Comte, que já citamos, né? Ele é um dos criadores do positivismo. Karl Marx e Engels,
Observem, exatamente, né? Observem que nessa época, né? Claro, sim. Sim, não, na França, claro. Sim. E essa revolução industrial no final do século XVIII, isso. Na Inglaterra, com a Fulton. Que é, mais adiante ele é citado, né? Foi o Fulton, que inclusive é citado por Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, que é o idealizador, entre outras coisas, do navio a vapor, né? Não da máquina a vapor em si. Com certeza, né? A Revolução Industrial passou por 3 fases, né? A primeira Revolução Industrial é esta, que a nossa colega referiu, que começa no final do século XVIII. Tem o carvão, né, como fonte de matéria-prima, né? São as máquinas a vapor, mais tarde até os teares, né? E por aí vai. Depois, na segunda metade do século XIX, com motor a combustão, quando surge o carro, por aí vai. E hoje a gente vive a terceira revolução industrial, que é a nanotecnologia, a biotecnologia, a cibernética e por aí vai. Né? Mas bem lembrado. Então, Marx e Engels, eles foram representantes do que hoje se convencionou chamar de socialismo científico. Fervilhava na Europa de então, inclusive na França, ideais de uma sociedade mais igualitária, mais justa, etc. E a maioria dessas ideias ficaram classificadas como socialismo utópico. Marx e Engels passaram a defender um conjunto de teorias, como dissemos, tidos por socialismo científico, em que propunham uma sociedade mais igualitária, mais justa, etc. Né? Mas que era necessário que houvesse uma subversão sob o controle dos meios de produção. Em 1848, eles publicam uma obra, marcando o início de uma parceria de sucesso, que foi o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista. É uma obra de leitura muito interessante, em 1848. Mesmo ano que, segundo Arthur Conan Doyle, que é um dos historiadores do Espiritismo, assinala como sendo o nascimento do Espiritismo, em função dos fenômenos de Heyerdahl, que a gente vai citar mais adiante. Mas nós repetimos que o nascimento do Espiritismo é a publicação do Livro dos Espíritos. Schopenhauer, um filósofo cujo pensamento influenciou muito a primeira metade do século XIX, marcado por um pessimismo muito grande, tanto que ele recomendava até o suicídio, né? E um dos seus alunos uma vez perguntou, mas se o suicídio é a solução, por que o senhor não se suicida? Né? Ele respondeu assim, que precisava haver alguém que alertasse os outros quanto à necessidade do suicídio. Né? Então, é Schopenhauer. Mas seu pensamento tem algumas coisas de interesse. Né? Hegel, da mesma forma, né? A filosofia hegeliana dominou todo o século XIX e embasou a teoria de Marx e Engels. Tanto que alguns historiadores dizem que Marx e Engels colocaram Hegel de cabeça para baixo. Né? E Lamennais e Lacordaire, que foram duas personalidades mais restritas à França, né? Que propuseram algumas transformações dentro da Igreja Católica, que não foram bem aceitas, eles foram até excomungados, sofreram perseguições, Lamennais esteve exilado, etc. E só colocamos ali porque aparecem, eles vão desencarnar, o Lamennais me parece que em 1854, o Lacordaire eu não lembro. E eles, depois de mortos, vão se comunicar com vários médiuns na França e vão ditar inúmeras mensagens, e algumas delas Allan Kardec vai aproveitar na redação de O Livro dos Espíritos e na redação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo está dividido em 28 capítulos, e quase todos os capítulos têm a seguinte estrutura. Algumas citações evangélicas, análise feita por Kardec, uma interpretação feita por Kardec, e uma terceira parte intitulada de Instruções dos Espíritos.
E ali, se a gente folhear, a gente vai encontrar algumas mensagens de Lamennais e Lacordaire. Apenas para situá-lo. Tá, então rapidinho aqui. Então, na tecnologia, o que surge aí no século XIX? Fotografia, dinamite, telégrafo, locomotiva, navio a vapor, cinema, telefone, motor a combustão, a pilha elétrica, etc. Né? Rapidinho, então. Então, alguns cientistas do século XIX, né? Pasteur, Darwin, observem, ó, a teoria de Darwin é de 1859 e ela foi publicada em parceria com Alfred Russel Wallace, que é uma figura apagada. Por quê? Porque ele sofreu um grande preconceito por ter se envolvido com o estudo dos fenômenos espíritas. E, ao terminar as suas pesquisas, ele concluiu a favor do espiritismo, da realidade do fenômeno em si. Mas ele é coautor da teoria da evolução junto com Darwin. E essa teoria é de 1859, o Livro dos Espíritos é de 1857. E ali no Livro dos Espíritos já fala de evolução, do desenvolvimento do espírito e do homem, do desenvolvimento das coletividades. Faraday na física, Mendeleev, que começou a sistematização da tabela periódica, James Maxwell também na física, na eletrodinâmica, etc., Ampère na eletricidade, Max Planck estabelecendo as bases da física quântica, William Crookes, que descobriu o estado radiante da matéria, que foi um dos maiores pesquisadores do espiritismo. Ele escreveu uma obra intitulada Fatos Espíritas, onde ele torna público a pesquisa que ele fez de 3 anos com uma médium chamada Florence Cook, onde se materializava o espírito Kate King. E esse espírito se materializava a tal ponto do lado da médium que ele podia ser apalpado, tocado, pesado, medido, etc. E neste livro, ele também conclui a favor da veracidade da fenomenologia espírita. E Flammarion foi um grande astrônomo e divulgador da astronomia. E ele vai ser um discípulo de Kardec, que vai publicar inúmeras obras espíritas. Né? E tem um capítulo na Gênesis, que é o capítulo intitulado Uranografia Geral, que é uma comunicação mediúnica, assinada pelo espírito Galileu. E quem serviu de medianeiro para esta comunicação foi Camille Flammarion. Né? Uma curiosidade. Então, só concluindo aqui rapidinho. Então, a literatura desta época, né? Júlio Verne, Victor Hugo. Victor Hugo, no final da sua vida, se interessou pelo espiritismo, tanto que depois de morto, né, ele passou a comunicar através de diversos médiuns, escrevendo inúmeras obras. Alexandre Dumas, Goethe, Balzac, Dostoiévski, Tolstói, Eça de Queiroz, José de Alencar, Flaubert. José de Alencar publicou o Guarani, se não estamos enganados, no mesmo ano do Livro dos Espíritos. É uma curiosidade, em 1857. E Flaubert escreveu Madame Bovary. Não temos certeza se foi em 56, 57, 58, mas na mesma época. Então, só avançando aqui. Então, a arte, né? Ali na música, Bizet, Chopin, Wagner, Beethoven, Rossini. Na arte, né? Delacroix, Renoir, Cézanne, Van Gogh. O episódio de Hydesville, né? Que marca, então, o renascimento da fenomenologia moderna. Ali em cima, aquelas 3 irmãs eram medianeiras, e através delas, por sinais, né, os espíritos vão começar a se comunicar. Naquela casinha ali, que é uma reconstrução, porque essa casa mais tarde foi incendiada. Né? Não temos como entrar nessa questão, mas nos estudos vão analisá-la. Então, as mesas girantes, vocês vão estudar isso também. E, finalmente, então, o Livro dos Espíritos, né, 1857, que marca o início da doutrina espírita. Né? Então, sem mais delongas, então, eu passo a palavra para Raquel, para os coordenadores do grupo. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer ao Carlos, né,